Chegou o momento que eu estava esperando há meses. Enfim, eu posso voltar a falar de Quarteto Fantástico. Bom dia, boa tarde e boa noite. Está começando mais um Cine Tavão e eu, Moá, sou o Tavão mais uma vez aqui para falar de quadrinhos e para falar do Quarteto Fantástico. Cheguei a fazer um vídeo aqui sobre a série animada e aí eu queria fazer um vídeo especificamente sobre os quadrinhos do Mark Waid. Como bem sabem, o MCU em breve irá fazer o seu filme do Quarteto Fantástico, sendo dirigido pelo Jon Watts. Isso não causa empolgação, né? Eu sei. Eu queria entender, a franquia Quarteto deve ter alguma maldição nos cinemas. O Jon Watts é um diretor completamente funcional, mas ele não tem uma marca, ele não tem uma técnica. Realmente, boa parte do No Way Home funciona porque ele emula outros diretores. Ele pega emprestado estilos do Mark Webb e do Sam Raimi para construir o seu retcon, reboot e evento de crossover do Homem-Aranha. E no geral acho que funciona muito bem, é um filme bem divertido e que coloca o Peter Parker no caminho certo, mas que também depende muito de seus fanservices. Por mais que o filme seja montado nisso e consiga tirar proveito desse legado do passado, mas disso aí, pra fazer Quarteto Fantástico, mas vamos aceitar, esperar que seja um bom filme, vamos ter fé, esperança, muita fé e muita esperança. E vamos falar aqui sobre Mark Waid e Quarteto Fantástico. Esse é um grupo muito importante que de tempos em tempos há fases muito marcantes, como John Byrne, como Jonathan Hickman, entre vários outros. Mas tem uma fase um tanto especial que deixou uma marca bem interessante, principalmente na forma que enxergou Reed Richards e como atualizou as dinâmicas do grupo. Eu estou falando sobre a fase de Mark Waid. Como escritor do quarteto, em 2002, com seu ex-artista de Flash, Mike Wieringo, eles iniciaram seu trabalho com esse título. Essa foi uma run que fez de tudo para renovar o título do quarteto, ao mesmo tempo manter ele o mais clássico possível. Essa foi uma fase um tanto curta, mas relativamente bem redonda em seus arcos, onde temos a apresentação do que é o Quarteto Fantástico, para depois serem desconstruídos e quebrados em duas épicas histórias que levam até os confins da vida e da morte, contendo ainda tramas que reinterpretam Galactus de uma das melhores formas que já li nos quadrinhos e fazendo grandes homenagens a Stan Lee e principalmente a Jack Kirby. Essa fase não mudou nada drasticamente, mas tem seus grandes feitos para a Marvel. Aqui vemos cada um dos membros do grupo com muito mais profundidade e camadas. Há sempre um sentimento de serem muito velhos e já terem passado por muitas coisas, e você vê isso através das relações entre os personagens, como a de Shuri com Johnny Storm e com a forma como Reed se sente em relação ao incidente que transformou eles no Quarteto Fantástico. Há espaço para muito disso ao longo de suas histórias. Os dramas pessoais de sua família se intercalam com as mais incríveis aventuras que fogem de uma típica trama de ficção científica moderna, pois se assemelha muito mais para mim com filmes como Rocketeer ou Viagem Inóspita. E bem, não dá para desvincular essa obra de seu autor Mark Waid. Tem elementos clássicos de narrativas dele, como essa aventura, essa familiaridade com o heroísmo e o seu otimismo exagerado. Mas há também um elemento bem importante dentro dessa fase, a sua visão política e social. No primeiro arco, por exemplo, vemos como, através da narrativa do Quarteto Fantástico como populares e midiáticos, há uma ótima crítica em como heróis se tornaram um produto de mercado e de que é preciso resgatar seus valores clássicos. Pois, por mais que pareçam datados de longe, na verdade, eles são atemporais. Se trata muito do que heróis e suas histórias devem representar e o que eles devem atualizar para se manterem relevantes. Essa é uma fase que fala principalmente sobre mudanças, sobre a necessidade de mudar e evoluir, mas também sobre como é preciso manter acesa a chama do passado. E nisso tudo, o personagem que tira mais proveito dessa abordagem do Waid e se torna o mais interessante para mim
é o Reed Richards, por essa questão do peso dele em relação ao incidente, mas também por várias outras questões em como o arco dele é desenvolvido e o que o Wade coloca no caminho do arco dele. Reed precisa proteger sua família ao mesmo tempo que lida com uma força opressora que não é capaz de compreender o bastante para encontrar por si próprio uma solução. Esse arco também marca muito por dar um detalhamento maior para quem é o Dr. Destino e reorganiza suas versões da sua origem de forma coesa. Um grande ponto positivo para Wade nessa trama que resgata as raízes desse vilão e o reafirma como Romani. Esses eventos, apesar de serem resolvidos, acabam levando Reed Richards para traçar uma jornada bem obscura. Todo esse caminho o coloca a caminho de Lativéria, no centro de um conflito político, algo que levanta diversas interpretações e paralelos com o mundo moderno, apesar de estar se referindo à geopolítica dos anos 2000, como muitas coisas erradas ainda acontecem hoje em dia na política, meio que ele se mantém atemporal de certa forma, principalmente porque o foco dele acaba indo muito no imperialismo americano, nas fragilidades da ONU e em uma moralidade cinzenta. Tudo isso ainda dentro de uma HQ que diz muito sobre as emoções internalizadas de Reed e a sua relação com o Dr. Destino, um dos momentos mais sombrios dos personagens dos quadrinhos, porém executado com muito cuidado e muito talento. Acredito inclusive que essa fase tem seu ápice nesse ponto, pois tudo que ocorre após isso, por mais incrível que possa ser, não bate esse momento único. E eles até que tentam entregar aventuras maiores e mais emblemáticas após essas, conseguindo fazer resoluções emocionais da família, trabalhando essas questões internas dos personagens e encaminhando até icônicas cenas, há muitas vezes compartilhada na internet, do grupo encontrando com Deus, que é o Jack Kirby, e é lindo. Sem contar que o Wade também homenageia o Jack Kirby de outras maneiras durante toda essa fase, com toda uma visão sobre o Galactus. Puxa um ponto direto para a primeira aparição do Galactus, lá no começo dos quadrinhos. Sim, esses são grandes momentos e apresentam um grupo de heróis já renascidos de seus dramas e conflitos que duram por um bom tempo nessa fase. O sabor amargo fica bem evidente na conclusão. Parece que deveria ter durado muito mais do que durou de verdade. E mesmo que a parte dedicada aos demônios internos de Reed roube minha atenção, não dá para ignorar o ótimo trabalho que foi feito com os outros personagens. Johnny Storr tendo seu intelecto valorizado e construindo maiores responsabilidades demonstra uma grande evolução, além de Sue e Ben que não ficam atrás. Sue possui uma presença muito forte e Ben Grimm tem diálogos extremamente emocionantes sobre o que é fazer parte dessa família e fazer parte dessas aventuras. No final, essa fase é um trabalho impressionante que destrói certas estruturas cíclicas em prol de um futuro promissor. Algo que representa muito bem o que é Quarteto Fantástico. Ainda que tenha tido uma vida não tão longa, é uma fase que vale muito a pena você ler, pois o Wade consegue construir algo único que respeita o passado, mas ainda pensa em evoluir e caminhar para o futuro. Aliás, a arte é algo que eu não comentei muito aqui, mas a arte é deslumbrante. Ela fica mais em um tom cartunesco, o que pode gerar um certo receio das pessoas, porém se adequa perfeitamente nessa estrutura, nessa abordagem de comédia de ação e aventura familiar. E em determinados momentos, eles mudam um pouco o visual para dar uma aura mais pesada. Mas eu gosto muito como é feito esse estilo mais cartunesco. Eu acho que combina muito bem com a Marvel e principalmente com o Quarteto Fantástico, que é basicamente a HQ Marvel mais Marvel que existe. Depois do Homem-Aranha e os X-Men, é claro, né? Então fica aí a minha indicação. É uma fase que é muito interessante. Se você gosta do quarteto ou nunca leu, dá para você conseguir adentrar mesmo sem conhecer tanto, e é uma fase que eu guardar no meu coração, porque é através dessa fase que eu me interessei pelo Reed Richards e agora ele se tornou um dos meus personagens favoritos. Muito obrigado por terem visto mais um vídeo do canal, eu espero que tenham gostado desse vídeo aqui, quis expor aqui tudo que é essa fase, eu espero que vão ler, né, Quarteto,
porque caso o filme não seja bom, vocês têm um ótimo material aí pra ler. E se inscrevam no canal, né? Comentem aí, dê o like, sabem como é que funciona o YouTube. Então, a gente se vê no futuro. Ou no passado, quem sabe, né? Não, é no futuro mesmo.